Então vamos lá, moçada. Hoje vamos falar da globalização, né? O que é globalização? A gente fala muito em globalização, utiliza muito essa palavra, utiliza muito esse termo, né? Mas o que é globalização? Moçada, a globalização ela é uma fase do capitalismo, né? A globalização é uma fase do capitalismo. O capitalismo, moçada, ele é formado por fases. Fases que começam numa crise, fases que terminam em uma crise. E a globalização é uma dessas fases. Alguns especialistas até dizem o seguinte, que a globalização é a própria crise do capitalismo. Mas vamos trabalhar com a globalização, fase do capitalismo, que começou numa crise e que provavelmente vai terminar em uma grande crise, né, do capitalismo, surgindo a partir daí uma nova fase. Moçada, globalização, fase do capitalismo. A partir de que momento ela se instala no planeta Terra? A partir da década de 90. Né? Nós vamos utilizar o ano de 1990 como referência. Mas o que ocorreu neste momento importante para o planeta Terra? Moçada, fim do mundo bipolar. Né? O fim do mundo bipolar, né, vai dar origem a essa fase chamada globalização. O que era o mundo bipolar? De um lado, né, no mundo ocidental, eu tinha o capitalismo sendo comandado pelos Estados Unidos e no mundo oriental eu tinha o socialismo sendo comandado pela União Soviética. Então, no mundo bipolar, eu tinha os Estados Unidos de um lado comandando o capitalismo e a União Soviética do outro comandando o socialismo. Com o fim, moçada, da União Soviética, né, em 1991, né, com o fim da Guerra Fria, em 89, na queda do Muro de Berlim, né, você passa a ter um mundo globalizado, você passa a ter um sistema comandando o planeta. Né? Ah, Aldo, mas existem até hoje países socialistas, né? Você ainda tem Cuba, você tem Coreia do Norte, você tem a China, né, que tem uma economia capitalista, mas tem uma política socialista. Moçada, mas aquele mundo fechado, cortina de ferro, né, comandado pela União Soviética, havia acabado. Né? E a partir daí você tinha o capitalismo dominando o planeta Terra. A partir do momento que você tem um sistema comandando o planeta Terra, moçada, e esse sistema chama-se capitalismo, você passa a ter um sistema comandando o globo, daí o termo globalização, né? O capitalismo comandando o globo, globalização. Mas com o fim do mundo bipolar, nós passamos a ter um planeta, né, monopolar, moçada, ou até multipolar. Né? De um lado, um mundo monopolar. Quando eu falo que o mundo é monopolar, eu estou querendo dizer o que com isso? Que o mundo é comandado por um país, que ocorre atualmente a hegemonia de um país, e esse país chama Estados Unidos. Né? Mas por que eu estou avaliando o mundo como Estados Unidos comandando este planeta, né? A economia, a política mundial? Né? Na verdade, moçada, né, é um comando através de uma avaliação militar. Se eu avaliar o planeta do ponto de vista militar, eu vou dizer que este planeta ele é monopolar e os Estados Unidos têm hegemonia plena em relação à área militar. Mas se eu avaliar o planeta do ponto de vista político e econômico, olha bem, eu tirei o militar da história. Agora eu vou avaliar o planeta quanto àqueles que estão comandando a economia e a política mundial. Moçada, eu vou dizer que o mundo é multipolar. Então o que a gente começa a observar? Que o mundo é monopolar e multipolar ao mesmo tempo. Se eu avaliar o planeta do ponto de vista apenas militar, o mundo é monopolar. Mas se eu avaliar o planeta do ponto de vista político e econômico, né, quem está decidindo o futuro da economia e da política mundial, aí a gente vai classificar o planeta como multipolar. Estados Unidos, União Europeia e Japão comandam a política e a economia mundial, né? Acabam comandando o futuro da humanidade, comandam o futuro da economia, da política do planeta Terra. Então, observem bem, ao mesmo tempo, o planeta ele é monopolar, o planeta ele é multipolar, moçada. Monopolar, quando eu avalio o planeta do ponto de vista militar, se eu tiro o militar da história e avalio o planeta do ponto de vista político e econômico, aí o planeta, moçada, ele é multipolar, comandado pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Japão. Tranquilinho? Beleza, moçada?